o que era para mim a questão do desejo sexual era um vício. Uhum. Que até nos contextos de 1 Coríntios 6, 9 e 11, que esse texto deixa claro que a cidade de Corinto, como a igreja, era uma cidade imoral sexualmente, em todo o seu contexto, do hétero ao homo. E quando o texto fala ali que nem os injustos, nem os idólatras, nem os adúlteros, enquanto os homossexuais também está escrito, não herdarão o reino de Deus, é porque sem Jesus a gente é julgado pela lei, né? Então, independente do que você seja, do hétero ou homo, se você não tiver Jesus, filho, você é julgado e sentenciado. Então, a justificação é o sangue de Jesus que nos salva. E naquele contexto deixa muito claro que alguns da lei de Corinto, tanto adúlteros como imorais, homossexuais, foram mudados por Cristo, né? O apóstolo Paulo deixa muito claro isso. Então, houve homossexuais que deixaram de ser homossexuais na igreja de Corinto pela graça de Deus. E aí é o ponto. Tem muitos teólogos inclusivos, vamos dizer assim, pessoas que são da igreja inclusiva, que tentam me convencer que eu tenho que ser quem eu era. Só que a minha própria conversão, o próprio Jesus Cristo que eu sirvo hoje, ele falou que eu não teria como viver a consumação daquela vida. Só que depois de convertido, sendo seu seguidor, o desejo por mulheres fluiu em mim novamente. E a palavra fala assim, que há uma diferença da gente ser criatura e filho. Filho é quando você aceita Jesus, contendo como Senhor e Salvador, e somos salvos pela justificação. Nos tornamos novamente filhos de Deus e tendo direito como co-herdeiros em Cristo, né? Da herança de Deus a Cristo. E que o DNA de Deus ele começa a fluir dentro para fora. Ou seja, o querer de Deus imutável começa a ser minha vontade, porque não é mais a identidade caída, mas Cristo em mim, na identidade dele que eu sou filho, né? E que hoje eu vivo o propósito de Deus. Ou seja, vai ter alguns homossexuais que vão casar, que Deus vai colocar o desejo que eles vão constituir família e ter filhos. E outros que vão se dedicar a Deus de uma forma integral, como alguns eunucos que eram pessoas que serviam aos reis, né? No contexto ali de Mateus, que não tinham, alguns já nasciam sem sexo, outros acabavam cortando, né, por medo deles se relacionarem com as rainhas, ali com as princesas, mas eram serventes do rei. Não é que eles se faziam de mulheres ou de trans, não existe. Eram serventes ao rei, nada mais que isso. Então, eu acredito que tem alguns homossexuais que não têm desejo por mulher, mas isso não identifica que eles não foram transformados. O que torna uma pessoa transformada são os frutos do Espírito Santo. A pessoa que é nascida de novo, literalmente, ela não tem prazer no pecado. Se o cara é hétero nascido de novo, ele pecando sexualmente com uma mulher, que é o desejo natural dele, ele vai se sentir constrangido pelo pecado, da mesma forma o cara que foi homossexual. Ele não vai ter mais prazer em se relacionar com o homem. Ainda que a carne dele grite, ainda que ele caia, nenhum que é nascido de novo vai conseguir permanecer na velha prática. Deixa eu falar uma coisa.